Saudações esmeraldinas, mais um dia de jogo do Goiás nessa maratona que pegamos aí nas últimas 2 semanas, enfrentando adversários pelo Brasileiro e pela Copa Sul-Americana. Hoje é dia de mais um jogo pela Série A. O Goiás, a partir das 18h30, enfrenta o Fortaleza, precisando ganhar dentro da Serrinha para se afastar da zona de rebaixamento e tentar aí quebrar uma escrita. Já tem 5 anos, quase 5 anos exatamente, que o Goiás não ganha do Fortaleza, nem aqui, nem no Ceará. Então, chegou a hora de mudar essa história. Antes disso, tem uma notícia um tanto triste para o clube, para o Goiás Esporte Clube, né, para o futebol goiano em geral, que foi a morte do Pedro Goulart, ex-dirigente do Crack de Catalão, um dos fundadores do Crack, né? Estava naquela campanha de 1967, o título do Crack, o título goiano do Crack, ajudou a criar o clube, né? E depois veio ser dirigente do Goiás, muito amigo do também saudoso Edmo Pinheiro, e foi presidente do Goiás entre 2007 e 2008, logo depois da sequência do Raimundo Queiroz, e era o presidente naquele jogo, né, que o Goiás rebaixou o Corinthians. Na verdade foi o contrário, né? O Grêmio e o Inter ajudaram, de certo modo, a rebaixar o Corinthians e salvar o Goiás, né? O Grêmio ganhou do Corinthians e o Goiás, depois de 3 pênaltis, Elson salvou o Goiás do rebaixamento, no jogo memorável. 3 pênaltis porque Paulo Baier tinha errado 2, né? E entregou o Goiás com o Hélio dos Anjos no comando, e depois foi aquela campanha em 2009, aí já com o Cid de Oliveira Reis à frente da presidência. O Goiás teve aquele time com o Fernandão, voltando do mundo árabe, e aquela questão da estrela, né, da estrela dourada. Enfim, aqui, antes de tudo, nossas condolências à família do senhor Pedro Goulart, um dirigente que marcou passagem pelo Goiás. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes como repórter, depois trabalhei numa revista do Goiás com ele à frente da presidência também, como jornalista, contratado, né, para fazer essa revista. E é uma pessoa de fino trato, uma pessoa sempre muito atenciosa, e uma pessoa que se relacionava bem com todos os... Todo mundo é criticado no mundo do futebol, ele foi muito criticado como dirigente, como basicamente todos, né, que passaram pela diretoria do Goiás. Diretor realmente é muito alvo de críticas, mas foi uma pessoa que merece esse registro aqui, né? Nossas condolências à família, né, aos amigos, né, e todos aqueles que conheceram. Perde o futebol goiano também, mais uma de suas referências. O Goiás perde mais uma também, né? Então, infelizmente, é o ciclo da vida. Tinha 83 anos, estava lutando contra o mal de Alzheimer e teve um problema pulmonar, né, uma pneumonia, algo assim, e infelizmente não resistiu. Saudações então à família. Esse vídeo a gente faz, hoje vai ter as homenagens, né, ao Pedro Goulart lá no estádio, mas basicamente é algo que a gente deve sempre registrar. As pessoas que passam pelo Goiás, às vezes a gente esquece de algum um jogador ou mesmo um funcionário, mas sempre que a gente puder, quem quiser lembrar nos comentários, se esquecer, a gente fala no próximo vídeo também. É muito importante sempre registrar a história. Esse é o canal Verde 33, eu sou Helder Dias. Se você já é inscrito no canal, meu muito obrigado. Eu já agradeço de antemão se puder deixar o seu like aqui também. E quem não for inscrito, se inscreva. E você sabe, todo mundo é sempre muito bem-vindo por aqui. É um espaço que alcançou mais de 1000 inscritos recentemente, semana passada. E estou muito feliz de poder estar aqui com vocês comentando as coisas Goiás, ainda que às vezes isso não ocorra da melhor forma, que eu demore um pouco, como foi o vídeo do pós-jogo do Estudiantes. Mas enfim, estamos aqui. E quero dizer, em relação ao jogo de hoje, que me preocupa essa situação da pressão, né? Eu acho que o Goiás não pode sentir a pressão de precisar do resultado. Ele precisa, mas o jogador em campo não pode jogar pressionado pelo que aconteceu na Argentina, com aquela infelicidade do Bruno Santos depois tomar 3 gols. Isso tem que ser guardado para o jogo de volta. Por enquanto, o foco é estar na tabela
acima do 17º colocado, de preferência cada vez mais longe. Para isso precisamos ganhar e de repente torcer por outros resultados para abrir vantagem, né? O Bahia hoje está na zona de rebaixamento. O Goiás ultrapassou o Bahia há 2 rodadas depois de ganhar do Cruzeiro e continua ali muito perto, né? Uma derrota hoje pode ser fatal para essa pretensão aí de ficar fora do Z4. E o Goiás vai sentir muito a falta do Sander, principalmente, que é um jogador que se tornou uma referência ofensiva do Goiás. Por quê? Porque ele tem a bola parada, porque ele tem um cruzamento que poucos jogadores no Brasil hoje têm. Ele dá um passe com aquele lançamento, né? Ele é como se fosse uma assistência, um toque curto para ele. Ele tem essa facilidade com a bola alçada na área e é uma arma que o Goiás teria como usar melhor com ele, tendo jogadores altos como o João Magno e como o Matheus Babi ali dentro da área, né? Isso numa jogada convencional de ataque. Quando tem escanteio, ainda temos a presença dos zagueiros, que também são bons cabeceadores, né, do Goiás, e vão perder um pouco de qualidade. O Guilherme, nas bolas paradas, supre um pouco isso, né? Até ele reveza, às vezes, com o Sander quando os dois estão em campo. Mas no todo do time, o Sander é o maior desfalque que o Goiás tem aí, e infelizmente ainda continuará tendo, né? E Maguinho é dúvida ainda, pelo menos eu acabei de olhar na escalação aqui provável do site Joga 10 News, que eu aconselho você, Joga 10 News, né? Só colocar esse emendado que aparece lá no Google para conferir a escalação. O Anderson Oliveira é outra dúvida também, então o Goiás está montado basicamente nesse cenário de dúvida, né? Com o Maguinho, com o Lucas Alter e o Sidmar, e o Hugo na esquerda, na linha defensiva. E é um time que não é o ideal. A gente fala sempre do Goiás. Goiás ideal, o bom seria a gente ter esse time que está jogando titular no banco. Não que esse time seja ruim, mas é um time que, pro padrão que o Goiás já teve um dia, é um time com muitas limitações, né? A gente sabe, jogador do nível do João Magno, por exemplo, do nível do Morelli, eram jogadores que comporiam o elenco, não seriam titulares do Goiás numa cena, se a gente contar aí, de alguns anos atrás, de 10 anos atrás, né? Imagina aquele time com o Ricardo Goulart, com o Walter e outros jogadores. Então, o que nós vamos ter hoje, basicamente, vocês perdoem, eu não vou parar o vídeo por conta do latidos, né? Não dá para controlar os instintos animais aí, né? Mas o Goiás, ele tem a obrigação de ganhar hoje. Em outros vídeos eu falei que não, né? Eu falei contra outros times, contra Grêmio, contra Atlético Mineiro, até contra o Cruzeiro fora de casa, apesar do Cruzeiro estar no nível abaixo desses dois. O Fortaleza também está mais ou menos ali no nível do Cruzeiro, ocupando posições intermediárias no Campeonato Brasileiro. Mas jogando na Serrinha, diante do cenário que a gente tem para essa continuidade do Goiás, é preciso sim hoje tirar 3 pontos dessa partida. É um dos jogos-chave, estamos terminando o turno. O Goiás tem que virar esse turno, não pode pensar em virar esse turno com menos de 19 pontos. E eu acho que a gente tem que contar aí que o último jogo contra o América, fora de casa, desses jogos o aproveitamento tem que ser pelo menos 50%. Porque os 33% nesse campeonato, ele deve ser a linha de corte para o rebaixamento, 33% de aproveitamento, o que significa 1 ponto a cada jogo, né? 1/3 dos pontos. Quer dizer, um time que empatasse todos os jogos do campeonato teria no final 38 pontos, então 19 é a metade de 38. Se o Goiás ganhar hoje do Fortaleza, ele não precisaria em tese ganhar do América, nem empatar, teria os seus 19 pontos. Mas a gente precisa ir além disso, a gente tem que trabalhar com a margem de segurança, né? E o Goiás, eu acredito no trabalho do Armando Evangelista para o segundo turno, e a gente acumular mais pontos que no primeiro. Mas é preciso terminar esse turno chegando ali perto dos 20 pontos, se puder passar, melhor ainda, né?
ganha hoje, empata com o América, né? Na pior das hipóteses, empatar agora, tem ganhado o América. O Goiás precisa fazer 19 pontos, pelo menos, ao término do primeiro turno do campeonato. Faltam 2 jogos. Então, tomara que a missão se cumpra hoje, né? A partir de hoje já. O Fortaleza vem de 3 derrotas no Campeonato Brasileiro, agora ganhou do Libertad no Paraguai pela Copa Sul-Americana, que alivia um pouco a pressão para o time, né? E isso pode ser positivo ou negativo, não sei. No caso do Goiás, eu sempre acho que é positivo que o outro time ganhe o jogo anterior, pela nossa sina de recuperar adversários, né? Eu acredito que o Goiás vai ter dificuldades contra o Fortaleza por conta de o Fortaleza jogar melhor fora de casa do que no Castelão. Eles têm feito partidas muito ruins, né? Perderam para o Cuiabá, perderam agora para o Bragantino de 3-0, jogando em Fortaleza. Agora, fora de casa, eles ganharam 3 dos últimos 5 jogos. Então, é algo que eles não ganharam, acho que basicamente o último jogo, dentre os 4 anteriores, ganharam 3. E espero que o Goiás diminua essa média, né? Reduza essa média aí, e o Goiás consiga avançar apesar dessa dificuldade. Tem um jogador argentino que está estreando como titular, que é o Minol Machuca, que vem do União Santa Fé. Não, Santa Fé não tem nada a ver com Independiente Santa Fé da Colômbia, é da Argentina, deve ser titular, é o time da primeira divisão de lá. E o Fortaleza, me parece que não vai ter o Pikachu, que não sei se ele está contundido, não cheguei a conferir se é suspensão ou contusão, mas ele pelo menos não começa como titular. O Fortaleza também perdeu o Moisés já há algum tempo, são jogadores que eram referência e que não vão começar jogando. Então o Fortaleza passa por um momento de transição. O Goiás também está por esse momento de transição, mas num viés positivo, até antes do jogo do meio de semana. Mas espero que isso tenha sido foi uma obra do acaso a expulsão do Bruno, né? Espero que não tenhamos nenhuma intercorrência no jogo de hoje. E sendo isso, 1-0 está ótimo para a gente. Vamos exigir muito esse jogo. Creio que será um jogo de poucos gols, não acredito em muitos gols. Como a maioria dos jogos que o Goiás vai ter com o Armando Evangelista, né? Pelo esquema dele, pelo jeito dele jogar, e pela própria propensão ofensiva do Goiás, que é baixa, né? Então nós estamos ajeitando primeiro a cozinha, né, a zaga, e vamos ver o que vai dar. Eu espero que realmente 8h30, por volta de 8h30, o torcedor esteja saindo da Serrinha mais feliz hoje, e com 3 pontos garantidos. É isso. Deixa aí seu comentário. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se não gostou, também deixa o seu dislike também, para a gente ver e fazer uma certa autocrítica, né? Isso é sempre preciso. Um abraço. Depois amanhã a gente volta para comentar como foi esse Goiás Fortaleza. Até mais.